Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como criar e exportar representações visuais de sons utilizando o programa Raven. O Raven é um programa desenvolvido pelo Centro de Bioacústica Aplicada à Conservação da Universidade de Cornell. É um programa que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, já tem várias versões. E eu gosto dele porque tem uma interface muito amigável e também é um programa desenvolvido por biólogos e bioacústicos, então a terminologia que é usada na maioria das opções do programa é familiar para a gente. Ao contrário de outros programas como o Adobe Audition, o Audacity, que também são utilizados para análises para quem trabalha com música e em outras áreas que pode ter menus um pouco mais complicados para quem vem de uma formação em biologia. Tá? Um problema do Raven é que ele é um software pago. Então, existem duas versões dele, uma Pro e a outra Lite. A Lite é a versão gratuita, mas ela não tem todas as opções para análise que a versão Pro tem. Então a gente tem interesse em trabalhar com a versão Pro. A boa notícia é que o programa pode ser, a licença para uso do programa pode ser adquirida em promoções, existem promoções sazonais a preços mais baixos e os desenvolvedores também permitem, às vezes, licenças temporárias para estudantes que estão trabalhando com bioacústica, tem projetos relacionados com bioacústica ou que estejam fazendo cursos de bioacústica. Então, é possível obter uma licença de uso da versão Pro escrevendo para eles, por exemplo, e eu vou deixar então o link para download e para solicitação de licenças na descrição do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar principalmente sobre o Raven, na verdade, ele tem múltiplas funções, então serve para análise de sons, para detecção de sons em arquivos de gravações muito longas, mas hoje a gente vai falar sobre a aplicação mais comum dele, que é para gerar representações visuais de um som, tanto para fazer figuras representando o som, quanto para você inspecionar aquilo que você gravou. Tá? Então vamos para o programa. A interface do Raven é muito parecida com de qualquer programa que rode em Mac ou em Windows. Tá? A gente tem um menu superior com várias opções. Tá? Aqui uma aba lateral, onde vão aparecer algumas informações quando a gente abrir um arquivo de som. E o nosso interesse agora é abrir um arquivo de som que foi obtido a partir de uma gravação feita num gravador digital ou digitalizada a partir de alguma outra fonte, por exemplo, de uma fita cassete. Mas, enfim, a gente já tem um arquivo de som digital. Então, eu posso abrir esse arquivo aqui indo em File e Open Sound Files. Quando eu clico nessa opção, ele vai abrir um navegador, eu posso então navegar nesse computador e procurar pelo arquivo que eu tenho interesse. Aqui eu já estou dentro da pasta dessa aula e eu nomeei esse arquivo aqui como aula 1, é o arquivo que eu tenho interesse em abrir. De cara, a gente já vê que o Raven, dependendo da versão que você tiver, tá? Essa versão 1.4, existem versões já mais avançadas. Dependendo da versão, não são todos os formatos de áudio que ele consegue abrir, tá? Então a gente vê aqui IF, Wave, FLAC, outros formatos, mas a gente já nota que ele não abre MP3, arquivos MP3, tá? O MP3 é um formato compactado de arquivo sonoro e esse é um programa que foi desenvolvido para análise de alta performance, tá? Então de início ele não abria arquivos MP3. Eu sei que a versão Lite abre, eu não sei se as versões mais avançadas do Pro são capazes de abrir. De qualquer forma, esse arquivo que eu tenho tem extensão Wave, então eu consigo abrir ele com o Raven. Então, assim que eu abrir, ele vai mostrar uma janela com algumas opções e algumas informações sobre esse arquivo. Por exemplo, se eu quero abrir o som inteiro, ou se eu quero abrir um segmento específico dessa gravação. Eu quero abrir essa gravação inteira.
Se eu quero alterar a velocidade desse arquivo, tá? De reprodução desse arquivo, eu quero usar a velocidade normal. E ele dá algumas informações sobre o formato desse arquivo. Então, o tipo de arquivo é WAV, foi gravado em um canal, isso significa que a gravação foi mono, ela não foi feita em estéreo, né? Então tem um canal só. E o sample rate, então em que taxa de amostragem foi feita a gravação, em quantos bits foi armazenado, outras informações, tá? Mas de início a gente só aceita, ok, ele vai abrir por default essa gravação. O Raven representa qualquer arquivo de som através de dois gráficos, tá? O gráfico superior é um oscilograma, então aqui estão sendo mostradas variações de pressão, tá? Variações de amplitude ao longo do tempo, e o gráfico inferior mostra um audioespectrograma. Então a gente deve lembrar que esse é um gráfico tridimensional, onde no eixo X está representado o eixo de tempo, tá, em segundos. No eixo Y é representado o espaço de frequências e a escala de cinza, nesse caso, representa a variação em amplitude. Esses dois gráficos são correspondentes, exatamente correspondentes. A gente vê que o eixo X, o eixo de tempo, é exatamente o mesmo. Então, quando a gente tem um ponto mais escuro aqui no espectrograma, isso representa um pico no oscilograma, tá? Esse pico, por exemplo, corresponde a essa manchinha mais escura aqui embaixo. A gente sabe que onde tem, no espectrograma, onde você tem uma marcação mais escura, significa que tem som nessa faixa de frequência, e onde tem uma cor mais clara, significa que há silêncio nessa faixa de frequência. Tá bom? Algumas vezes, quando você abre um arquivo, aparecem, ao invés de dois gráficos, 4 gráficos. Então aparecem 2 oscilogramas e 2 espectrogramas. Isso porque a gravação foi feita em estéreo, então ela foi feita em 2 canais. E você vai saber isso porque vão aparecer 2 canais aqui ao invés de um. Se a sua análise ou a sua pergunta de pesquisa não envolve uma gravação que foi feita, por exemplo, com 2 microfones, por exemplo, se você queria saber se o som é diferente, se o microfone foi posicionado próximo ao chão e longe do chão, ou mais adiante, mais próximo da fonte de som, ou mais distante da fonte de som, se não for esse o caso, você provavelmente vai querer desselecionar, ou enfim, desmarcar um dos canais e trabalhar em cima só de um canal, tá bom? Como que a gente consegue inspecionar essa gravação? A gente vê que o que é mostrado no espaço desses dois gráficos corresponde a todo o conteúdo da gravação. No caso, a gente viu ali naquela janelinha, quando a gente abriu esse arquivo, que a duração desse arquivo era de 2 minutos e 20 e alguma coisa, tá? Então aqui a gente vê que tem 2 minutos e 15, 2 minutos e 20, então aqui está mostrando todo o conteúdo da gravação, por default. A gente pode começar a brincar um pouco com o zoom nesses dois gráficos, tá? A gente pode selecionar, alternar entre esses gráficos usando essa barra lateral roxa aqui, tá? Então, quando eu coloco essa barra roxa no gráfico superior, no oscilograma, eu vou conseguir alterar a escala de visualização desse gráfico superior aqui. Quando eu volto aqui para o inferior, para o espectrograma, essa barra, eu vou conseguir alterar a escala, eu vou conseguir configurar esse gráfico aqui. Tá? Como que a gente mexe na escala, no zoom desses dois gráficos? Usando essas opções aqui no canto inferior direito. Tá? A gente vai ver que tem um símbolozinho de mais, um símbolo de menos e um alter. Tá? O alter ele serve para retornar a escala original. Então, a escala original da gravação completa, tá? Em qualquer um dos eixos. O símbolo de mais e menos vai aumentar ou diminuir o zoom
no eixo correspondente. Então, se eu estou aqui no oscilograma e começo a mexer, por exemplo, no mais do eixo X, então no eixo temporal, eu começo a dar um zoom nesse eixo. Então eu vejo que, por exemplo, os intervalos que existiam entre essas notas em cada um desses grupinhos eu não conseguia muito ver numa escala menor, né? Estava bem indistintos, e agora eu começo a ver que existem intervalos bem pequenos entre essas notas em cada um desses grupos. Eu vejo que esse som que eu estou escutando é formado por vários grupinhos de notas diferentes, por exemplo, aumentando o zoom. Tá? Eu vou voltar só um pouquinho para a escala original, tá? Então eu clico no Alter para a gente conseguir, só para a gente dar uma olhada no conteúdo da gravação. Aqui em cima, no menu superior, eu tenho algumas opções de reprodução, tá? Então existe um botão play, em que eu vou ouvir o conteúdo da gravação. Tem um outro que vai, esse play com uma barrinha vai reproduzir só o conteúdo visível, então ele vai reproduzir só a parte da gravação que está na tela. E esse play com uma setinha vai reproduzir todo o conteúdo da gravação. Ele vai fazer um scroll, né? Ele vai mudando a posição, o que é mostrado na tela de acordo com a reprodução. Tá? Eu quero ouvir a gravação inteira, tá? Então nesse caso eu posso escolher o play. E a gente vê que enquanto o som é reproduzido existe uma barrinha verde que vai se movendo. Então eu posso acompanhar o que eu estou escutando com o que está sendo representado no gráfico. Tá? No caso aqui é um sapinho bem pequenininho que eu gravei e esse é o som que ele estava fazendo. Por exemplo, aqui eu consigo ver que tem uma área mais escura, tá? Embaixo do som de interesse. E eu consegui ouvir alguns ruídos de pássaro, por exemplo, de papagaio cantando, então eles correspondem a esse ruído aqui, tá? Esse som de fundo, esse ruído de fundo está marcado aqui mais para baixo. Ok, eu vou dar uma pausa na reprodução. Eu vejo que tem um padrão diferente de som aqui, a gente pode dar um zoom aqui no final da gravação. E esse padrão corresponde à voz de alguém fazendo o registro da gravação. Tá? Opa. Vamos selecionar aqui. Animal número 17, PDBFF, Colostetus, hora 8 horas. Tá, então eu consigo associar variações na imagem que eu estou vendo no espectrograma ao som que está sendo reproduzido só acompanhando essa barrinha verde. Tá? Vocês viram que apareceu essa linha com o número 1 aqui, né? Eu posso usar essa seleção, o Raven nomeia isso como seleção, dá o nome disso de seleção. Eu posso também selecionar fragmentos de interesse dessa gravação e reproduzir só esses fragmentos. Então eu faço uma seleção, vamos dizer que eu estou interessado só nessa parte aqui que está diferente do resto da gravação. Eu queria saber o que era. E eu posso mandar reproduzir só esse segmento. Então eu aperto play e seleciono, tá, essa parte e aperto play. Temperatura 24,6 Opa, não deu graus certo. Celsius. Menti para vocês. Tá? É nesse botãozinho aqui. Não é. Animal número Pronto, agora 17, funcionou. PDBFF, Colostetus. Tá? Foi reproduzida só a parte que está selecionada, selecionando e apertando play. Tá? Deu um errinho da primeira vez, mas depois funcionou. Vamos voltar para a escala original. Tá? Eu também posso usar essas seleções para dar um zoom numa área de interesse. Então vamos dizer que eu tenho interesse nessa área que está mais escura. Eu posso selecionar essa área
E nesse quadradinho vermelho aqui no canto inferior direito também, se eu selecionar ele, ele vai dar um zoom direto na área que está selecionada. Tá bom? Então isso é o que está selecionado ali. E a partir daí eu posso brincar com as escalas para, tanto se eu tiver curiosidade em saber o que está sendo representado naquele trecho, quanto para representar melhor o som, por exemplo, para fazer uma figura para uma publicação ou para uma apresentação. Tá? Eu vou tirar esse 1, para tirar essa linha daqui, eu vou aqui na opção View e Clear All Selection Borders. Tá? Sempre que a gente quiser limpar de novo o gráfico, a gente escolhe essa seleção. Ele vai perguntar se você quer mesmo fazer isso, você só aceita e você tem o gráfico limpo de novo. Tá? Então a gente pode começar a brincar um pouquinho com o zoom. Tá? Por exemplo, eu tenho interesse em explorar melhor ou mostrar melhor esses picos, né, de amplitude. Então eu posso brincar um pouquinho aqui, aumentando a escala do eixo Y. Tá? Então eu posso aumentar um pouco mais para saber, por exemplo, aqui, se a primeira nota desse grupinho ela soa com mais intensidade ou menos intensidade. Né? Parece que aqui no comecinho dessa série de cantos aqui, ele começou cantando com menos intensidade nessa primeira nota, e depois os outros grupinhos mostram as notas mais ou menos com a mesma intensidade, então com a mesma variação de amplitude. Isso pode ser interessante, pode ser algo recorrente em todos os grupos de nota. Então eu posso querer mostrar isso, e isso eu mostro melhor aumentando a escala. Eu posso ter interesse em mostrar também um pouquinho melhor essa estrutura de intervalos bem pequenininhos entre cada nota. Então eu posso aumentar também a escala no eixo X, e eu consigo enxergar agora melhor a estrutura de amplitude, de variação de amplitude, desculpa, ao longo de cada grupo de notas. Então notas muito bem separadas por intervalos silenciosos, notas bem curtas e intervalos silenciosos bem curtos. Tá? Normalmente o que eu gosto de fazer é representar os sinais sonoros, as vocalizações, em várias escalas diferentes que sejam inteligíveis, né, ou que as pessoas, o leitor, consiga se familiarizar. Então, eu utilizo escalas de tempo maiores e menores, e isso vai dar informações diferentes sobre os sinais sonoros daquele animal. Por exemplo, aqui eu posso estar interessado no padrão de vocalização geral. Então eu vejo que numa escala menor, aliás, maior, eu vou selecionar esse pedaço aqui. Tá? Eu posso, por exemplo, mostrar um padrão de emissão de vocalizações num intervalo de tempo grande. Então eu sei que essa espécie, por exemplo, vocaliza em grupos de notinhas, né, separados por intervalos de tempo bem grandes, que são maiores do que a duração do grupo de notas. Isso pode ser algo interessante de comunicar. Né? Se eu dou um zoom maior, opa, desculpa, não é nesse eixo, é no eixo X. Já se eu dou um zoom maior aqui no eixo X, eu posso informar sobre a variação de amplitude ao longo de cada nota. Então eu posso ver, por exemplo, que a amplitude da nota começa mais baixa e a maior amplitude vai ser atingida mais ou menos no centro de cada nota. Tá? Então ela pode, nesse caso, essa nota começa com uma amplitude mais baixa, atinge um pico e depois decresce. Tá? Eu também posso informar nessa escala de ampliação, de zoom, nessa escala com mais detalhe. Eu posso, por exemplo, informar sobre modulação em frequência, aqui utilizando então agora o espectrograma embaixo. A modulação em frequência acontece quando a nota começa com uma frequência e termina numa frequência diferente. Por exemplo, essa nota poderia ter uma modulação ascendente se ela terminasse numa
numa frequência mais alta, ou descendente se ela terminasse numa frequência mais baixa. Essa nota não possui modulação em frequência, então isso nessa escala, com esse zoom, a gente consegue ver isso. Ela começa numa frequência e termina na mesma frequência, então não existe modulação em frequência. Eu também consigo ver, por exemplo, que existe uma estrutura harmônica nessa nota. Então você tem uma frequência fundamental e depois mais harmônicos, uma estrutura de harmônicos. A gente consegue ver que a frequência dominante, aquela que é ouvida com mais intensidade, né, emitida com mais intensidade, está no segundo harmônico. E além desses dois harmônicos, o primeiro harmônico fundamental e o segundo, também existem mais 1, 2, 3, 4, 5 harmônicos. Então existem 7 harmônicos visíveis, sendo que o dominante é o segundo harmônico. Isso eu consigo ver agora com bastante detalhe aqui no espectrograma. Tá? Nessa visão do espectrograma também, eu selecionando ele, dá para ver que é ativado um menu aqui em cima de brilho, contraste, e também dá para trabalhar um pouquinho com a definição do espaço de frequência, tá? Alterando o tamanho da janela do espectrograma, a janela de análise do espectrograma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em aula, mas alterando esse parâmetro aqui, o window size, você consegue aumentar a definição no eixo Y, no eixo de frequências, em detrimento da definição no eixo temporal. Tá? Então você vai perder resolução do espectrograma no eixo temporal, as coisas vão ficar um pouco mais nubladas nesse eixo aqui, mas você vai ganhar mais definição no eixo de frequência. Tá? Então, por exemplo, se aumentar o window size para 360, dá para ver que a gente tem muito mais definição agora no espaço entre as frequências. A gente consegue individualizar cada harmônico com muito mais facilidade. Tá? Para efeitos de gerar uma figura, por exemplo, para publicação ou para apresentação, eu posso usar esses menus de contraste e brilho para melhorar a definição da imagem ou a nitidez da imagem, considerando o ruído de fundo e o ruído de interesse. Né? Eu tenho interesse nesse ruído, tudo que está atrás dele eu não tenho interesse, então eu posso brincar um pouco com o contraste e com o brilho para tentar diminuir a poluição, né, do gráfico. Tá? Então eu posso escolher alguma configuração aqui que deixe o destaque só para o som de interesse que eu tenho interesse em mostrar. O Raven ele fornece outros esquemas de cor para o espectrograma, tá? Ele deixa você escolher entre esquemas de cores aqui no menu View, Color Scheme. Eu posso mudar desse branco e preto para outros esquemas. Aqui tem um esquema quente, então as frequências que têm maior amplitude, mais energia, são mostradas numa cor mais quente, mais clara, amarela. Ou também eu tenho esse esquema de cores cool, então é mostrado no esquema de cores frias. Tá? Então a gente pode brincar um pouquinho. Isso não faz diferença nenhuma, é questão só estética. Eu, pessoalmente, prefiro usar o branco e preto para publicação, porque ele consome menos tinta de impressora se alguém quiser imprimir. Tá? E você não adiciona nenhuma coisa, nenhuma informação a mais colocando cor no espectrograma. Tá bom? Vamos voltar aqui para a escala da gravação original. Uma outra ferramenta muito útil do Raven é a possibilidade de copiar e colar pedaços de uma gravação. Então, por exemplo, eu quero gerar uma figura para representar a vocalização desse sapinho. Então eu posso escolher, por exemplo, trechos dessa gravação que tenham menos ruído de fundo. Por exemplo, esse trecho que eu mostrei antes tinha um passarinho, um papagaio cantando no fundo, e isso deixou o espectrograma mais poluído. Tá? Então eu posso dar uma olhadinha no espectrograma aqui, aumentar o zoom.
e procurar por trechos da gravação que tenham menos ruído de fundo, que sejam mais adequados para ilustrar como que é a vocalização dessa espécie. Tá? Então, por exemplo, esse trecho aqui. Aqui eu tenho um trecho bem limpo, então eu vou escolher esse trecho aqui. Tá? Fiz uma seleção, eu posso simplesmente ir aqui no menu Edit e Copy. Tá? Ele vai copiar essa parte do som. Eu vou em File, New, Sound Window. Quando eu escolho essa opção, ele vai gerar uma janela vazia, tá? Mas com espaço já para os dois gráficos. Na verdade, ele pegou um pedaço daquela gravação do som e vai colar em outro arquivo de som, tá? E já vai estar com a representação gráfica desse pedacinho que a gente recortou. Então aqui existe um novo oscilograma e um novo espectrograma. A gente vê que a duração, em vez de 2 minutos, é uma duração de 30 segundos. Tá? Agora, vamos dizer que eu vou usar essa representação, eu escolhi para gerar uma figura. Eu posso, primeiramente, trabalhar nos eixos para representar melhor tá? O som, para deixar ele mais inteligível. Né? Então, aqui eu estou selecionando o oscilograma e aumentando o zoom no eixo de amplitude. Tá? Para a gente ver que, por exemplo, aqui dá para ver que a amplitude vai oscilando ao longo de uma seção de cantos, né, daquele bichinho. Então dá para ver que ele começa emitindo cantos altos, a energia vai caindo, depois ele recomeça com cantos altos, a energia vai caindo, recomeça com os cantos mais altos e a energia vai caindo um pouquinho. Isso pode ser alguma coisa interessante. Tá? E de novo eu posso brincar um pouco com os parâmetros do gráfico, os parâmetros de brilho e contraste do gráfico do espectrograma, para deixar ele mais bonitinho para a publicação. Tá? Eu posso, se eu não tenho interesse, por exemplo, em mostrar todos os harmônicos, eu posso também mexer um pouquinho com a escala de zoom. Eu gosto de mostrar a estrutura harmônica, então eu posso deixar aqui nessa escala mesmo. Tá? Então, quando eu estou satisfeito com a figura, como ela está aparecendo, eu posso ir aqui no menu File e existe essa opção Export Image Off. Tá? Dentre essas opções, existe essa opção All Views of Windows Sound Tool. Então, isso quer dizer que todas as vistas, né, os gráficos referentes a esse Sound Tool vão ser exportados como uma figura só. Então ele vai gerar uma figura com dois painéis, dois gráficos. Esses gráficos vão sair juntos na mesma figura. Tá? Então, Export Image of All Views of Sound Tool. Eu posso escolher aqui o destino da figura, onde ela vai ser gravada. Então aqui a minha pasta Aula Raven. Tá? Sound Tool, eu vou dar um nome para isso, então eu vou colocar Sapo 1. E normalmente eu coloco alguma coisa, eu nomeio de acordo com o que eu quero mostrar aqui. Então aqui são 30 segundos do canto. Sapo 1, vocalização, 30 segundos. Tá? E eu posso escolher o formato da figura. Tá? Então existe a opção de salvar em PNG, JPG, BMP, TIFF ou EPS. O formato EPS permite que você abra essa figura em programas de edição de imagem e escolha a definição dela. Tá? Então isso é importante para trabalhos que exigem figuras, por exemplo, algumas revistas exigem para os manuscritos figuras que tenham uma resolução superior a 300 dpi. Então você pode configurar isso em programas de edição de imagem se você salvar a imagem como EPS. Agora, imagens mais comuns para, por exemplo, apresentações de PowerPoint, algo que não necessite uma
resolução tão boa, podem usar arquivos em outros formatos, por exemplo, JPG ou TIFF, que são bem comuns. Tá? Então eu vou salvar aqui como JPG. Quando um bugzinho do Raven é que quando você altera o tipo de arquivo de imagem, ele não atualiza a extensão, então a gente tem que fazer isso manualmente. Senão ele vai gravar com um formato e uma extensão diferentes. Tá? Então, sapo 1, vocalização 30 segundos. Salvei, a figura foi gerada, vai estar lá na pasta para abrir. Como eu falei, é importante quando a gente está descrevendo um som, apresentar ele em várias escalas diferentes, porque elas informam coisas diferentes sobre o som. Então eu posso gerar outra figura, por exemplo, em zoom. Em vez de só ampliar essa figura, essa imagem, e mandar exportar uma segunda figura, eu prefiro criar um novo arquivo só com a parte que eu tenho interesse em mostrar na próxima figura. Por que isso? Porque se eu exportar a imagem agora dessa figura, o eixo X ele vai estar fora de ordem, ele não vai começar em 0, tá? Ele não vai ter um início em 0, vai ter um início em 2.055. E é muito chato para um leitor não conseguir entender direito a escala que está sendo mostrada aquela figura. Tá? Então eu prefiro selecionar uma parte, por exemplo, agora eu quero mostrar um detalhe, um zoom só de um grupo de notas. Tá? Então eu vou fazer essa seleção 1 aqui. Eu vou aqui em Edit, Copy, vou gerar uma nova janela, né? Então File, New, Sound Window. Volto aqui em Edit e vou colar. Então, Paste. Então, foi colado. Tá? Só aquele trechinho de um grupo de notas daquela gravação. Eu posso, de novo, mexer um pouquinho com os eixos. Eu quero representar, como eu falei, essa modulação em amplitude aqui. Então, eu tento deixar numa escala que mostre isso. E eu posso editar de novo o brilho e o contraste do espectrograma, tá? Para a gente conseguir mostrar melhor a estrutura harmônica e reduzir um pouquinho essa poluição visual aqui do ruído de fundo. Tá? A gente vê que agora, como a gente colou numa nova janela, o início desse trecho se dá em 0 e termina mais ou menos em 460 milissegundos. Tá? Então agora eu consigo ver que mais ou menos esse gráfico tem a duração de meio segundo. Então eu vou agora em File, agora eu estou satisfeito com essa representação, vou em File, Export Image of All Views of Windows Sound Tree. E eu vou chamar então de sapo 1 vocalização, ao invés de 30 segundos eu vou colocar 0,5 segundos. Tá? JPG. Salvei e naquela pasta então vocês vão encontrar a figura exportada, tá? Exatamente como ela é mostrada aqui, tá bom? Então, pessoal, eu sugiro como prática que se vocês tiverem já arquivos de som no computador de vocês ou alguma gravação que vocês baixaram na internet, pratiquem esse tipo de representação. Então, pratiquem com a mudança de escala dos eixos, com a representação, os esquemas de cores e representem o som do animal que você tem interesse em duas escalas diferentes, uma de muitos segundos, pelo menos mais de 5 segundos, ou pelo menos mais de 2, e outro em detalhe que dê para a gente ver, por exemplo, modulações de frequência, modulação em amplitude, em elementos mais curtos, né, elementos menores daquele sinal acústico. Tá bom? Uma coisa importante é que você, além das figuras, você pode salvar, por exemplo, salvar o som. Lembra que o que eu colei aqui não foi uma figura, foi um trecho daquela gravação. Então, aqui não é dado um nome, é uma janela chamada Sound Tree. Se eu quiser gravar esse trecho, por exemplo,
para verificar. Depois eu verifiquei a figura, vi que não ficou boa, mas esse trecho é muito bom, então eu quero tentar de novo fazer uma figura com ela. Eu posso gravar então esse trecho. Eu venho aqui em File, Save Sound Tree As, tá? Então eu vou procurar aonde eu quero gravar, tá aqui em Documentos, Aula Raven, e eu vou salvar esse arquivo como sapo 1, localização 0,5 segundos, tá? E eu escolho o formato em que eu vou querer gravar. Eu normalmente salvo em Wave, porque é um formato mais difundido em vários programas, tá? de análise acústica, e em 16-bit, porque é uma resolução suficiente para análises acústicas e não ocupa tanto espaço quanto 24 bits. Tá? Como também essa é a configuração original da gravação, como a gente viu quando a gente abriu ela, eu vou manter a configuração original da gravação. Tá? Então salvei, foi salvo então esse trecho da gravação naquela pasta. Se eu quiser voltar a ele depois, eu posso só abrir ele já cortado. Tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje. Eu só vou fechar essas janelas. Eu recomendo que vocês pratiquem, então, gerar imagens e cortar, copiar, colar trechos de gravações que vocês tenham a partir de uma gravação original. Isso vai ser o beabá que vocês vão ter que fazer antes de iniciar qualquer análise de variáveis acústicas, tá bom? Para descrição realmente desses sons. Então, na próxima aula a gente começa a trabalhar mais forte na descrição de características acústicas, tá bom? Então, até a próxima.